Bom, meus amigos, lamentavelmente, eu gostaria de falar sobre o caso do Expositor, um jornal anti-mormon, e o que culminou com o martírio do profeta José Smith. Mas vamos entender um pouco a respeito do Expositor. Os líderes da conspiração foram divulgados no Time and Seasons, excomungados da igreja. Eles foram excomungados da igreja. Como seus planos foram frustrados, os dissidentes decidiram publicar um jornal de oposição chamado Nauvoo Expositor. A primeira e única edição de seu jornal, o Nauvoo Expositor, surgiu em 7 de junho de 1844. Nesse jornal, o Nauvoo Expositor, José Smith foi acusado de ensinar princípios indecentes, de praticar prostituição, defender assim as chamadas esposas espirituais, entre aspas, que eles não entendiam, conquistar poder político, pregar que havia muitos deuses, blasfemar contra Deus e promover uma inquisição. Isso é o que o Nauvoo Expositor falava contra o profeta. O Conselho Municipal reuniu-se em longas sessões no dia 8 de junho, sábado, e novamente na segunda-feira. Suspenderam um de seus integrantes, o que não era mormon, Sylvester Emmons, que era redator do Expositor. O Nauvoo Expositor tem como redator um não mormon, Sylvester Emmons. Usando o famoso jurista inglês William Blackstone como autoridade legal, examinando várias leis municipais, o Conselho decidiu proibir a circulação do jornal como atentatório à ordem pública, por difamar moradores da cidade. Além disso, argumentaram que se nada fosse feito para silenciar o jornal difamatório, os anti-mormons seriam instigados a rebelarem-se e atacar. José Smith, que era o prefeito da cidade de Nauvoo, lembra? José Smith era o prefeito. Ele ordenou ao oficial de justiça da cidade, John Greene, que destruísse a prensa, espalhasse os tipos e queimasse todos os exemplares restantes do Nauvoo Expositor. Essa ordem foi cumprida no intervalo de horas. O conselho da cidade agiu legalmente para impedir um atentado à ordem, apesar de que a opinião legal da época permitisse apenas a destruição dos exemplares publicados no jornal difamatório. A opinião legal da época achava que somente os jornais difamatórios tinham que ser destruídos e não os tipos ser espalhados e outras coisas que o profeta fez. A demolição da oficina tipográfica foi uma violação dos direitos de propriedade, foi. Eles não poderiam, foram além. Demoliram a oficina tipográfica. Depois da destruição da prensa, os editores seguiram imediatamente para Carthage, a famosa Carthage, e obtiveram uma ação legal contra o Conselho Municipal de Nauvoo, acusando-o de instigar ações do populacho. Em 13 e 14 de junho, porém, José Smith e outros membros do Conselho foram libertados por um habeas corpus perante o Tribunal Municipal de Nauvoo. Isso deixou o público ainda mais exaltado. Além disso, apesar de Illinois ter testemunhado 20 destruições semelhantes de oficinas tipográficas nas 2 décadas anteriores, sem que fosse provocada tamanha reação, os inimigos da igreja declararam que o incidente do Expositor, o Nauvoo Expositor, era uma violação da liberdade da imprensa. Nisso eles tinham razão. Essas ações estimularam grupos de cidadãos do condado de Hancock a pedir a expulsão dos santos de Illinois. Thomas Sharp, famigerado Thomas Sharp, veementemente expressou os sentimentos de muitos inimigos da igreja ao publicar em um artigo no Warsaw Signal, que era um outro jornal, a guerra e o extermínio são inevitáveis. Exclamação. Cidadãos, erguei-vos, todo vós. Como podeis suportar esses demônios do inferno, isso é os mormons, e permitir que roubem propriedades
e direitos das pessoas sem exigir vingança. Como ele estava estimulando. Não há tempo para comentários. Cada homem fará o seu próprio, que isso seja feito com pólvora e balas. Que absurdo! A situação tornou-se tão perigosa que José Smith escreveu ao governador Ford, guarda esse nome, colocando-o a par das circunstâncias e anexando vários documentos que explicavam as ameaças feitas aos santos. Hiram Smith, o irmão do profeta, escreveu a Brigham Young pedindo aos 12 e todos os outros elders em missão política que retornassem imediatamente a Nauvoo. Hiram declarou, abre aspas, sabe que não estamos com medo, mas acho melhor estarmos preparados e prontos para o que irá acontecer, fecha aspas. Isso foi o que Hiram Smith declarou. Joseph mobilizou seus guarda-costas e a legião de Nauvoo, e em 18 de junho colocou a cidade sob lei marcial. Enquanto isso, os cidadãos do condado de Hancock pediram ao governador Ford que mobilizasse a milícia estadual e levasse os ofensores de Nauvoo perante a justiça. Era muita excitação, muita, que fez que o governador Ford ele pediu calma à população, ao populacho. Depois foi a Carter para neutralizar, ele precisou ir a Carter para neutralizar o início que ele achava que seria uma guerra civil. O governador Ford também escreveu a José Smith, insistindo que somente um julgamento dos membros do Conselho Municipal perante o júri não mórmon em Carter deixaria a população satisfeita. O governador Ford prometeu completa proteção para os acusados se ele se entregasse. José Smith escreveu em resposta a ele: não ousamos apresentar-nos. Abre aspas, fomos informados que foram emitidos mandatos contra nós em várias partes do país. Por que motivo? Eu não pergunto. Para arrastar-nos de um lado para o outro, de um tribunal a outro, através de riachos e pradarias, até que algum vilão sedento de sangue tenha a oportunidade de alvejar-nos. Não ousamos apresentar-nos. Naquela tarde da noite de 22 de junho de 1844, ele resolveu, José Smith e seu irmão Hiram resolveram fugir. Despediram-se tristemente de suas famílias e, juntamente com Willard Richard e Orrin Port Rockwell, que era um guarda-costa, cruzaram o rio Mississippi em uma canoa. Cruzaram. Mas, naquela mesma manhã, alguns dos irmãos que foram visitar Joseph reclamaram que as turbas expulsariam os santos de suas casas. Expulsariam os santos de suas casas se José Smith e Hiram não se entregassem. Eles iam expulsar. Naquela mesma manhã, alguns dos irmãos que foram visitar Joseph reclamaram que as turbas expulsariam os irmãos. Apesar da fuga do profeta José Smith. Sabe o que o profeta fez? Olha o que ele falou. O profeta respondeu 2 pontos. Olha que homem poderoso. Se minha vida não tem qualquer valor para meus amigos, então também não tem valor para mim. José e Hiram então fizeram planos de retornar a Nauvoo e entregarem-se para serem presos no dia seguinte. Esse era o profeta José Smith. Sem comentários, né?